Olá, bem-vindos ao Central 900. Aqui a gente fala sobre comunicação e como ela rola na prática. Eu sou a Marina Orfali, jornalista formada aqui pela Casper, e o nosso bate-papo de hoje é sobre jornalismo de moda. Alô? Quando a gente fala de moda, muita gente ainda pensa que é só sobre roupa, passarela e tendência. Só que a moda é muito mais do que isso. É sobre comportamento, sobre política, economia e identidade. Ela fala sobre o que a gente vive e até sobre o que a gente pensa e sente, às vezes sem nem perceber tanto. O papel do jornalismo de moda é justamente esse: é traduzir esses sinais do mundo e contar histórias através do que a gente veste. Para falar sobre isso, de um jeito muito especial, a gente tem uma convidada muito legal aqui no Central 900, gente. Maria Rita Alonso, que tem uma trajetória super inspiradora no jornalismo de moda. Passou por veículos importantes como Estadão, Forbes, Rádio Eldorado e Veja, e hoje ela é diretora de redação da Marie Claire, onde continua com um olhar atento às transformações da moda. Bem-vinda! Oi, Tudo Marina, que bem? gostoso, obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter topado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria saber como você começou a sua relação com o jornalismo de moda. Sempre foi uma coisa que você teve uma paixãozinha ou foi acontecendo no caminho da sua carreira? Bom, quando eu resolvi fazer jornalismo, para falar a verdade, eu tinha uma expectativa de cobrir economia, política, e eu fui trabalhar logo num jornal, que era o Correio Popular, que estava te contando, e ali eu fiquei, mas eu fui caindo em variedades, em comportamento, e aí eu me formei, fiquei 2 anos no jornal e vim trabalhar na Veja. E era 99. E aí eu fiquei um tempo fazendo um especial sobre os anos 2000. Era bem jovem e caí na Vejinha. E São Paulo a moda estava explodindo na cidade. 2000 foi o lançamento da São Paulo Fashion Week. E na Vejinha todo mundo cobria tudo, mas acabou que eu comecei a cobrir muito moda. E comecei a conhecer as personagens desse universo, que eram maravilhosas, que eram as grandes editoras, Costanza Pascolato, Glória Calil, Érica Palomino, Lilian Patti, tinha todo aquele, né, era uma grande novidade na cidade, porque a gente não tinha um calendário de moda. Em Paris, em Milão, em Nova York, nas grandes capitais, existia essa organização das marcas de moda desfilarem. E aqui estava começando. Então, imagina, eu fiz a matéria de capa na Vejinha da estreia da Fashion Week, com o Paulo Borges, lá na Bienal. E aí veio a Gisele. Então a gente fez capas com a Gisele, cobria as modelos brasileiras explodindo no mundo. Foi um ano muito foi uma época muito gloriosa, né? Muito. E eu fiquei 6 anos na Vejinha e ali eu fiquei muito por dentro desse universo. E aí também me apaixonei. Que delícia. Pelo assunto, porque inicialmente, assim, principalmente entre os meus amigos, né, do jornalismo, moda tem um estigma. E eu tinha um pouco de preconceito também com essa cobertura. Então no começo eu lembro que eu fazia terapia, era super assunto, ai meu Deus, porque agora eu vou cobrir moda, mas não é bem isso, porque eu fui caindo, né, as coisas acontecendo, eu comecei a cobrir muito, não é bem isso que eu queria e tal, mas daí quanto mais eu aprendia e mais eu estudava, mais eu cobria mesmo esse universo, eu comecei a ver que ele não era só divertido, ele também era realmente um espelho da sociedade de uma forma muito precisa. E isso começou a ser muito estimulante para mim. Então, hoje eu sou muito feliz de ter feito minha carreira por esse viés da moda. Que delícia. Eu vou fazer uma pergunta que acho que muita gente deve fazer. Você já assistiu O Diabo Veste Prada? Imagino que sim. Ano que vem vai ter uma releitura do filme. E a Miranda vai passar por uma crise e um surto, coitadas, relacionado à queda do império das revistas de moda, as impressas. Sim. Né? Agora, puxando para a realidade, obviamente, sim. Como que é lidar com essa transformação de geração mesmo e de consumo? Nossa, é um desafio maravilhoso, porque é isso, né? Então, você vê que eu sou da geração X. Eu acompanhei esse auge das revistas. Eu fui promovida diretora de redação numa revista de moda Estilo, que era uma revista da editora Abril, junto com a Time, que era uma revista americana que chama InStyle.
E e era assim, era realmente o auge desse momento, quando lançaram o filme, Capas, quando a Miranda acontecia, né, então as revistas de moda tinham muito peso, glamour, né. muito glamour. E aí a gente viu a internet chegar, as redes sociais começarem, a notícia como um todo se fragmentar. E nessa época eu trabalhei no Estadão, mas eu tinha eu prestava serviço, eu fiquei 6 anos prestando serviço para o Estadão. E eu tinha um hub ali na Vila Madalena com alguns amigos e a gente tinha uma redaçãozinha e eu produzia junto com uma equipe grande, as notícias do Estadão e também fazia conteúdos de marca. E e aí a gente viu o jornalismo se digitalizar, né, completamente. Então tem vários desafios, né, na forma de se comunicar, mas hoje, por exemplo, na Marie Claire, que agora eu já estou há 3 anos, eh, eu acho muito interessante esse período de grande transformação, porque as marcas de moda, elas têm as marcas grandes que eram revistas e agora a gente chama de marca, não chama mais de revista, porque a marca atua em várias frentes, elas têm pilares editoriais muito sólidos, que são como um grande guia de jornalismo para a gente entregar a notícia, onde quer que ela seja, por videocast, por post de Instagram, por qualquer mídia social ou mesmo pelo site. E é muito bom a gente ter essa baliza. No caso da Marie Claire, por exemplo, é um grande prazer estar dirigindo essa revista, porque ela começou na França, eh, no comecinho, há 90 e tantos anos, 94 anos, e ela cobria moda, beleza e direitos das mulheres. Então ela sempre teve esses 3 pilares editoriais, que guiam, né, através dos tempos o nosso jornalismo. Então por isso que a nossa moda na Marie Claire, ela é também mais ampla, porque a gente tem esse compromisso com um outro pilar são os direitos das mulheres. Então, é isso, e isso faz muita diferença, e mesmo na nossa entrega em mídias, na nossa entrega no site, na nossa entrega em eventos, e as marcas de moda também, as que sobraram, elas conseguiram realmente se diversificar nas entregas. Então hoje a gente tem várias fontes de receita, links afiliados que a gente encaminha direto para venda, a gente tem evento que é muito grande, que é um faturamento que corresponde a um bolo muito grande da marca, e continua com o impresso, eu acho que meio como um cartão de visitas da marca. Sim. É, a gente tem que se adaptar, né, não tem como. Hoje em dia eu percebo pelo menos que as tendências elas têm um prazo muito mais curto, né. Eu chuto dizer que isso tem a ver com toda essa tecnologia e essa internet e o quão rápido até as coisas ficam populares. E aí eu digo de acesso mesmo, porque Uhum. a moda tem esse senso de o que é exclusivo é mais legal, né. Então quando aquilo se populariza e vai para uma Shein e aí surgem outras coisas e chega nas pessoas, não fica tão legal e aí logo vem outra coisa mais legal que as pessoas não vão ter acesso, aí é o Essa ciclo que parte se antropológica é repete. a minha preferida da moda, porque é o seguinte, você vê os costumes se espalhando. Normalmente, né, antigamente, historicamente, era do topo para a base da sociedade. E hoje em dia é do topo para a base, mas também é da base para o topo. Tem muito, né, a gente viu a moda de rua ditar muita moda para passarela, então a gente viu essa pirâmide meio que se inverter, isso foi muito transgressor. Uhum. E e eu também acompanhei a digitalização, porque assim, no começo não tinha rede social, Sim. então o desfile era colocado ali, aquelas tendências eram apresentadas por um seleto grupo de marcas, e demorava 6 meses para elas chegarem nas lojas, e depois para elas começarem a ser copiadas. Nossa, imagina. Então era uma coisa realmente, a gente tinha um ciclo, e também fazer roupas, tanto fabricar os tecidos, quanto fabricação de roupas não era uma coisa tão popularizada, né. Daí vieram as fast fashions junto com a comunicação de moda muito disseminada, o que era visto no desfile já estava nas redes sociais, ali, algumas peças, alguns looks sendo colocados à exaustão, quando eles chegavam na loja, se demorasse 6 meses já não estava, já tinha Já não era passado, legal, já não né. era novidade. E e a moda ela tem isso, ela tá sempre em busca do que é novo.
né, ela tenta atrair pelo que é a novidade. Então eu vi esse mercado todo se transformar radicalmente. Tem uma questão que é muito boa, que assim, hoje qualquer pessoa pode se vestir na moda se quiser, e se quiser porque, ficou muito acessível. Sim. E por outro lado, tem muita roupa no planeta. Sim. E a gente está fazendo, né, então tem uma questão de sustentabilidade super desafiadora, né, para a indústria como um todo e para nós jornalistas também. E como a moda também vence muito rápido, o que eu tenho fácil acesso e aí minha blogueira favorita tá usando, eu vou lá e compro, daqui a um mês não vai mais ser legal, eu vou querer comprar o que uma outra blogueira vai usar. Então, antes também tinha essa influência de atrizes, enfim, só que agora é muito mais rápido, né, as coisas ficam... É muito mais fragmentado e muito mais rápido. Aí a gente precisa saber se comportar diante dessa oferta tão grande. E aí que eu acho que tem uma parte muito legal da moda, que é você saber quem você é, como você quer se apresentar para o mundo, e não cair nessa armadilha de ficar o tempo inteiro copiando o que uma blogueira tá colocando para você copiar. Sim. E aí, falando em blogueiras, em audiovisual, o quanto você acha que o audiovisual e a moda caminham juntos nessa hora de ditar tendências mesmo? Não pensando somente em influenciadores digitais, que a gente já vai entrar nisso, mas em novela, em filmes, em séries. Muito, eu né? acho que muito. No Brasil, então, que a gente tem histórico de personagens incríveis, com figurinistas maravilhosas, que criaram, né, figurinos que... Desde a Viúva Porcina, que tinha aquele Laçarote, agora a Solange, que é nessa personagem da novela também, ela fez sucesso atrás. Eu lembro que eu amava a Lídia Brondi, e agora a Alice Wegman também está arrasando, e o figurino dela é muito interessante. Eu acho que no Brasil, eu acho que sim, porque moda tem a ver com sonhar. E o audiovisual, ele sempre traz cápsulas de sonho para nós, né? De você se transportar, nem que seja um pouco, para uma outra realidade. E a moda, ela é também esse veículo de transporte para outras realidades que a gente gosta de sentir. É gostoso, às vezes, você olhar uma foto e falar, nossa, eu poderia estar nesse lugar com essa roupa. É um transporte, assim, é uma fantasia. E aí, os influenciadores digitais, então... antes a gente tinha somente os jornalistas e colunistas falando sobre, e agora a gente tem um monte de influenciadores de moda. O quanto você acha que isso impacta no consumo da moda e até na autoridade do tema mesmo? Assim, como eu te disse, eu sou de uma geração intermediária. Eu fiquei entre as grandes editoras, eu acho que eu não sou uma grande editora, porque eu já sempre tive uma outra vibe. E entre as influenciadoras, mas assim, eu acredito que cada um tem seu papel. Eu acho muito, assim, tem influenciadoras que eu sigo e eu adoro. E elas realmente trazem uma estética muito particular, muito interessante, inspiradora, e também falam de moda ou decifram códigos de moda de uma forma muito rápida, muito simples, muito direta, e que é legal e que é importante, que é por isso que as pessoas seguem, porque gostam. Então, eu não vejo pelo lado negativo. Eu acho que tudo pode se combinar. Óbvio que as revistas e o jornalismo de moda, ele perdeu, vamos dizer, o trono. Porque era um trono não só Quem ditava tudo, era só né? aquilo. Mas eu não sei se eu sou tão a favor de tronos. Eu acho que a coletividade é importante também. E tem muita gente no mundo. É bom que tenha muitas inspirações e muita gente fala dos assuntos que a gente possa esclarecer. E o jornalismo, ele sempre vai ter a função de peneirar, de fazer a curadoria, de ter uma investigação, ou um detalhamento, uma precisão maior. Então, nesse ponto, a gente vai estar sempre no nosso, sabe, no nosso Com esse olhar mais caminho, crítico, né? com esse olhar mais crítico também. Então, né, eu acho que a gente tem o seu lugar, a gente tem lugar nesse mundo fragmentado, a gente tem um lugar importante, inclusive, muito importante, que é esse, que é o da curadoria, que é o da informação bem apurada. E a gente tá vivendo um boom, assim, de Brasil Core, né? E desse consumo de cultura latina também, num geral, muito celebrado lá fora também, né? Por outros países, sem ser o Brasil e países aqui da América Latina. Só que, ao mesmo tempo,
O Brasil tem esse negócio de precisar de um selo de aprovação internacional para começar a gostar de alguma coisa que é nossa, né. Então sempre esteve aqui, sempre existiu, mas quando alguém de fora fala que: "Nossa, que legal, um Brasil Core", a gente: que legal, somos brasileiros, vestimos isso". É que é muito charmoso o amarelo e o verde, independentemente da questão política, né, não quero entrar nisso. É, Mas não, é. pensa nos uniformes dos jogadores de 1970, sabe. Desde aquela época o Brasil ele tem esse, né, desde o Pelé, então assim, para o mundo sempre teve esse encantamento com cores fortes, misturadas, que tem a ver que trazem também muito da nossa cultura. Aí, enfim, o que aconteceu nos últimos tempos, né, de infelizmente, essa questão das cores da nossa bandeira terem se politizadas dessa forma, é outro assunto, né. E acho que lá fora nem tem tanto a ver com a questão política, é mais a questão estética mesmo, É, né, e não o é Brasil nem core. não são nem as cores, né, é a vibe brasileira que eu vejo o Brasil core. Então, sei lá, usar uma Havaianas, usar uma Juliette, coisas que associam a nossa cultura mesmo, passou a ser mais legal. E aí eu Uhum. fico me questionando, será que isso só aconteceu porque o TikTok da gringa falou que era uma tendência, e a gente começou a achar legal também e ter É, todas orgulho? essas tendências do TikTok elas vêm em ondas, né, e elas realmente influenciam, né, mas eu não sei, eu acho que o Brasil ele é um país muito solar. A nossa cultura é maravilhosa. Quando a gente chega nos lugares, na gringa, em Paris, eu não sei o quê, sempre a gente tem um sorriso, a gente tem uma luz diferente, a gente tem um jeito de se vestir, a gente tem uma descontração que é cultural e que acho legal ser celebrada dentro do TikTok através de uma tendência, enfim. Contagia mesmo, né. Mas é até, tipo assim, legal a gente pensar como que a moda brasileira lida com a própria identidade, né. Eu A gente fui começar a dar valor para as coisas que a gente tem aqui. O ano passado eu fui convidada para cobrir a Semana de Moda de Copenhague, que hoje em dia é considerada uma semana de moda super influente, porque apesar de ser bem alternativa e iniciante, assim, vamos dizer, ela tem inspirado, estilistas em Paris, em Milão e tal, porque eles são muito radicais com a questão da sustentabilidade. Para uma marca participar, ela tem que ter 19 quesitos de sustentabilidade que vão desde o reuso dos, resíduos têxteis até tudo é sustentável, é bem impressionante. E aí, inclusive, na passarela o efeito é muito louco, porque como eles, reciclam muitos tecidos de formas variadas, as texturas dos tecidos são diferentes, as tinturas não pode ter, a tintura tem que ser natural também, não pode ser industrializada, então ela também tem um efeito diferente na passarela, é bem legal. E aí nessa temporada, estava uma influenciadora, a Lívia, fazendo uma collab com um designer dinamarquês. E era uma collab que tinha uma camiseta escrita Brasil. Hum. E eu achei super interessante ali, porque ali a gente estava junto num movimento vanguardista da moda, né, que é uma semana sustentável, e com o nome do nosso país, com uma representante. Então eu fui até lá, cobri, fiz os bastidores dela fazendo as fotos com o estilista, agora eu não estou lembrando o nome dele, mas eu conheci o estilista, e achei ótimo. A Bella Freud, não sei se se chegou em você isso. Chegou. Tá Ela faze movimentou todo mundo, foi ótima a vinda Muito dela para bom, São Paulo, muito né. bom. Foi E muito ela tem um legal. E para o Brasil, podcast, acho que ela foi para o Rio também, né. eu acho que Ela sim. foi no Rio to See, ela foi em uns Ela tem um eventos. podcast fantástico que fala sobre Sim, moda e psicanálise. sim. E aí nele ela elabora toda uma dúvida e uma questão que fala sobre como a moda transmite tudo que a gente tá vivendo e guarda dentro da gente, como a gente expressa isso através das roupas que a gente coloca, né, é super Uhum. legal. Como que você acha, qual que é o papel de quem trabalha com comunicação, como que ele pode fazer as pessoas se questionarem mesmo do que elas vestem? Então por que que eu tô vestindo isso? Tipo, o que eu quero dizer com isso que eu tô vestindo? Você acha que a comunicação é uma porta de entrada pra esse tipo de reflexão mesmo? Então eu quero vestir algo que tenha mais sustentabilidade, ou eu quero vestir algo com essas cores, porque é algo que eu quero representar, ou enfim. Eu acho que essa noção, por exemplo, quando eu comecei a entrevistar as pessoas né, porque eu não era da moda, então eu tinha um olhar, de fora, de forasteira, e era ótimo. E eu até tento manter esse olhar, porque o olhar do jornalista é muito legal, você ter agora eu sou muito mais introduzida no mercado depois de 20 e tantos anos cobrindo, mas
Eu lembro que a Costanza Pascolato me falou, falou sobre isso e ela virou minha guru até hoje. A gente tem uma relação muito legal e eu realmente considero ela uma guruzinha para mim. E ela falou, eu me visto assim porque eu sou uma mulher que tenho essa vida, eu vou nesses lugares, eu ando desse jeito, eu preciso me apresentar. Tem uma coerência em quem ela é, o que ela percorre, o que ela quer vestir. E aí, na época, eu fiquei pensando, o que ela quer dizer com isso? Mas daí você vai entendendo que essa questão do estilo é você se conhecer, e se conhecer em vários aspectos. Primeiro, você se conhecer em relação ao seu corpo, porque, por exemplo, moda é uma questão de proporção. Então, você se arruma, e você começa a entender as proporções do seu corpo, e o que fica legal para você, isso já é uma coisa que já te destaca. Se você começa a entender o que fica bem em termos de cor e o que você gosta, e o que, enfim, isso já te destaca também. Em termos de acessórios e de vibe, se você começa a entender realmente o que você gosta de ler, o que você gosta de ouvir, com o que você trabalha, por que você trabalha com isso, o que você quer contar, onde você está indo e o que você quer passar para as pessoas, se naquele dia você quer ser mais atraente, ou se naquele dia você quer passar uma imagem de mais seriedade, isso tudo você pode jogar com a roupa. Para mim, por exemplo, para mim é muito difícil também escolher uma roupa antes do evento. Porque eu não sei como vai estar o sol, a temperatura, eu não sei como vai estar o meu humor no A dia. gente estava falando disso hoje, né? Um dia mais friozinho, pede umas roupas mais com tons. Exato, como tá. Então tem a ver também com o contexto, entendeu? E você ir percebendo essas coisas e na hora de você se vestir, te traz uma segurança, é uma autossegurança. E também tem a ver com autocuidado, você tá se cuidando para chegar num lugar e se sentir segura e saber que você tá falando com o outro de um jeito respeitoso também. Você se arrumou para ir até ali, você não foi de qualquer jeito. Enfim, eu acho que e daí eu acho que a Bela, ela primeiro que ela usou a questão das entrevistadas dela e os entrevistados estarem no divã, isso é É muito muito legal. bom, é muito bom. E aí ela vai mais a fundo ainda nessa questão de entender por que aquela sabe assim, psicanaliticamente, por que a pessoa quer se mostrar dessa forma, né, e aí Sim. usa determinada roupa para se apresentar daquele jeito. Que às vezes não é Então nem pensado, né? Às vezes eu não levanto e falo, hoje eu quero parecer mais confiante, então eu vou usar tal roupa. Eu só vou no voluntário. Mas você vê como a moda é importante? Todo santo dia você tem que pensar ou escolher o que você vai vestir. É um assunto que faz parte do seu dia a dia, né. Sim. Ainda que você vai vestir a mesma roupa, você vai precisar Mas você decidir que escolheu que você você vai ia vestir a querer mesma vestir roupa. jeans a semana inteira, exato. Então é um assunto que Sim. tá muito, né, com a gente. E como você mesmo falou no começo da entrevista, tem esse tabuzinho, né, do jornalismo de moda e de, eu vou Entre os falar de jornalistas moda um mesmo. tabuzão, Super. um Pra quem não preconceito é do até com o jornalismo mercado. tem, pra quem é de jornalismo também tem, né, esse preconceito. Só que a moda, apesar de algumas pessoas enxergarem como algo supérfluo e menor, é muito importante pra gente conseguir ler a sociedade, o que tá acontecendo e o que se passa, né. Qual que é a importância e o papel do jornalista de traduzir essa arte para um leitor leigo? Então eu mesma, se eu pego a Marie Claire e eu quero entender o que se diz num desfile, que eu achei legal esteticamente, mas eu não sei do que se trata tanto. Qual que é o papel desse jornalista de traduzir isso para o leitor? É contar uma história, né. Por exemplo, a gente teve um desfile semana passada super legal da Sasha. Foi no Municipal, foi uma coisa bacana, é a segunda vez, acho que é o segundo desfile dela dessa marca, ela foi estudar fora, voltou, e rendeu muito, as redes sociais falaram muito, a gente escreveu sobre isso também. E quando você aprende a fazer crítica de moda, que é algo que tem sim algumas características, porque você precisa falar da roupa, mas você também está falando da criação. Você entende que está muito linkado à intenção do criador com o que ele colocou na passarela. Então, para a gente analisar, por exemplo, esse desfile, a gente pensou, bom, a Sasha é a filha de uma pessoa muito famosa que fez muito sucesso vestindo roupas altamente coloridas, curtas, justas, que foi um ícone pop dos anos 80.
para ela se distanciar totalmente dessa imagem da mãe, o que ela vai fazer? Ela fez uma coleção totalmente sóbria, preta, cinza, marrom, com cortes até austeros, muita lã. E eu achei lindo o desfile, eu achei muito bonito. E eu acho que ela tá nessa fase, é a fase dela, desse momento de realmente quem eu sou. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou eu tenho meu estilo, eu gosto disso, eu vou botar isso. Ela tem sido super questionada sobre vários aspectos. Um que ela falou que era moda brasileira, mas ela é brasileira. E aí algumas pessoas questionaram que era muito sério para ser uma moda brasileira, ou que era muito sóbrio, o que eu discordo. Eu acho que ela é uma criadora, ela está sentindo isso, ela colocou na passarela Ela é uma uma coleção brasileira? consistente É. e bonita, e bem feita, e bem cortada, enfim, e bem pensada. Então a gente tem essas avaliações, né, que chega a ser até de entender o criador. Quando você cobre por muitos anos os desfiles das grandes maisons, né, porque as grandes marcas francesas e italianas, elas há muito tempo elas lançam moda, então o jornalismo de moda costuma, né, tem a crítica de moda em cima dos desfiles. Você percebe que tem um histórico da marca. Aquela criadora viveu naquela época, fez aquilo que foi super legal e que ficou muito marcante, por exemplo, a Chanel. O vestido preto. As mulheres se vestiam de um jeito muito emperequetado, e ela deixou a coisa minimalista. Calça, ela pegou do... Você vai conhecendo as histórias, e daí você vai vendo como até hoje eles vão exercitando a modelagem, a criatividade dentro de alguns códigos de estilo. E aí é interessante, para você para você ser uma boa jornalista, você precisa conhecer os códigos de cada marca, quando você se propõe a fazer uma crítica de moda. Então, nesse ângulo mais específico do jornalismo de moda, precisa ter conhecimento. Quando eu comecei a trabalhar no Estadão, que eu comecei realmente a acompanhar os desfiles e fazer as críticas, eu comprava um monte de livro de história das marcas, entendendo, e fui conhecendo muito da biografia dos fundadores dessas marcas, depois dos grandes estilistas que vieram depois que eles morreram, porque são marcas centenárias. E aí sim você fica segura para falar, entendi, essa passarela, esse tipo de roupa tem a ver com o que o criador pensou lá atrás e que estava vivendo aquilo. Aí você tem... E que estão completamente atrelados com o momento de mundo que as coisas estão acontecendo, né. Então, porque a arte é uma expressão e um reflexo, né, Sim, socioeconômico até, do que sim, acontece no mundo e em países também específicos, então você acaba sim. vendo esses reflexos. E aí, puxando esse gancho, e também pensando em tudo que a gente está vivendo no mundo, eu tenho observado algumas pessoas grandes como Hailey Bieber, Malu Borges e outros nomes também, usando comida em editoriais. Excesso de comida e o desperdício de comida, para ser específica, né, não só a comida. O que está muito ligado com a escassez no mundo e um monte de coisa que a gente está passando. Como você faz essa relação desse momento com todo esse contexto econômico e cultural que a gente está vivendo? Como que isso está atrelado? Eu acho que a questão da comida na rede social, na fotografia da rede social, tem a ver com despertar desejo. A moda, ela está sempre atrás de despertar o desejo das pessoas, porque a indústria da moda, ela está totalmente interligada com o capitalismo. É uma coisa assim, Que tá ligado com o conceito de exclusividade, né, então, tipo... são dois opostos. Ao mesmo tempo que a pessoa quer ser exclusiva para mostrar status, ela também usa a moda para pertencer a um grupo. Sim. Então, ela tem a exclusividade e o pertencimento. É um jogo, né? E em relação à exclusividade, tem a ver com o status social. Então sim, tem. Agora, da comida, dá para você fazer esse olhar crítico. E assim, gente, enquanto tem tanta gente Passando passando fome, fome. vocês estão desperdiçando isso numa foto. E a gente acabou de sair de uma... Assim, sair foi muito sutil, né, a gente passou, não sei se a gente saiu, mas por essa cultura da magreza muito forte, então, há muito tempo era legal não comer. Uhum. Aí do nada, que as pessoas começaram a talvez sentir mais fome, foi muito legal ter comida nos editoriais. Pode ser, tem essa relação também. Tem a relação com o Ozempic, né? Sim. Que virou a droga mais vendida, a empresa que mais faturou nos últimos 2 anos, e que realmente
trouxe de volta a possibilidade da magreza e que criou uma moda muito forte em cima, assim, até como um contramovimento, porque a moda ela estava no movimento de diversidade de corpos, de inclusão, e aí depois de um ciclo de 5, 6 anos dentro desse tema, virou. Virou para a questão do a magreza pode acontecer, é bonita e tal. Eu particularmente vou te falar, eu nunca deixo as meninas publicarem nenhuma foto, no qual a modelo esteja aparecendo muito magra, os ossos. Eu não gosto de fazer apologia à magreza. Eu sou filha de médico, sempre tive essa questão de que a saúde vem na frente. Essas meninas, eu conheço várias meninas que ficam nessa obsessão pelo corpo magro e acabam tendo distúrbios alimentares, e eu não gosto, assim, realmente eu sou contra. Eu acho que o jornalismo de moda não pode promover esse tipo de coisa. Sim. Isso causa uma epidemia e eu sou contra. Eu fiquei muito chateada quando eu comecei a cobrir os desfiles, acho que há 2 anos. Eu fiz até um texto grande sobre isso e vi que a magreza tinha voltado para as passarelas, assim, a magreza extrema, em alguns casos. Óbvio que tem muitas modelos que o biotipo delas é magro e elas não precisam fazer esforço nenhum para ficar daquele jeito, mas eu não gosto de glamorizar a magreza. E é sempre uma coisa muito irreal e inalcançável, né? Então é muito difícil você ser magra assim. Aí quando as pessoas acessam os Ozempics e coisas e começam a ficar extremamente magras, aí de repente tem essa viradinha que você comentou, e aí de repente é legal voltar a tirar foto com comida e coisas assim. Para falar que eu tô fora disso. É muito doido. A moda é muita aparência, né, também. Mas é bom a gente ter essas críticas, é bom ter esse olhar e escrever sobre, né? Justamente para quebrar e dar esse start nas pessoas. É muito importante. Em 2022, você escreveu uma matéria muito legal para Marie Claire, que fala como moda é política. E aí, na matéria, você citou a vestimenta de pessoas e mulheres também que estão na política. E que eu não vou lembrar o ano, mas até, acho que em 1997, que não podia... Calça, mulher, né, de calça. É uma loucura, né? E aí... No Congresso. Exatamente. E aí, eu queria saber o que você acha sobre como essas grandes instituições, como governo, igreja, usam esses códigos de vestimenta mesmo para ter controle sobre alguns grupos, principalmente mulheres, ao longo dos anos. Essa matéria Eu tá acho, muito boa. você gostou, que bom. Adorei. Eu vou reler para ver o que eu escrevi lá. Mas assim, de uma forma geral, as mulheres elas sempre foram oprimidas em diversos aspectos e a vestimenta era um deles. Em muitas culturas a opressão ela fica totalmente visível. Ainda existe muito. Muito. E na nossa cultura, que seria mais solta, mais liberal, também existia, né, nessa diferenciação. Quando eu lembro uma vez que eu não sabia se eu queria fazer direito, fui com uma amiga minha no fórum, antes de escolher minha profissão. E eu lembro que ela só podia ir de saia. Até foi outro dia, era 90 mesmo, é uma coisa assim. Então, é uma regra que serve para falar assim, as mulheres estão aqui, elas é uma regra que diferencia, e quase sempre essas diferenciações feitas em cima das mulheres são para nos menosprezar. E no caso da calça, imagina, eu entrevistei também a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, e para acabar com a obrigatoriedade da saia dentro do Supremo, uma jornalista foi impedida de entrar com calça, e no dia seguinte a ministra foi de calça para falar que essa regra era absurda e que tinha que cair. Então, e foi assim que caiu, porque uma jornalista usou a calça. Então é muito legal, realmente. A questão da gente lutar pelos nossos direitos, ela tá desde você ter o direito de entrar de calça no lugar público, sim. Na igreja também, né, por muito tempo. Muito. E procurando para fazer essa pergunta, eu li uma frase que eu lembro que ficou muito na minha cabeça, que foi: quanto mais um governo é opressor, mais ele se preocupa como as pessoas vestem. E é exatamente isso, né? Você ter o controle sobre o que as pessoas estão se sobre expressando até o corpo da mulher, Exatamente. né? Então, o nosso corpo sempre foi muito vigiado. Sim. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente tem transgressões maravilhosas, né? Porque a gente criou o biquíni, toda a história do biquíni brasileiro, do jeito de se expressar, dessa questão da moda praia, ela é toda encabeçada por mulheres
mais libertárias, que também mostram bastante do nosso espírito, do Sim. nosso espírito cultural. Aí pensando nessas coisas, e ainda tem gente que fala que o jornalismo de moda é supérfluo. Qual que é a importância de quem quer trabalhar nessa área e ser uma jornalista, um jornalista de moda, ter conhecimento de outras áreas também, então de economia, de política, de sociologia, para poder fazer esse meio campo mesmo da moda para o leitor e dar essas críticas e estralar isso nas pessoas? Quão importante é você ter essa bagagem? Eu acho fundamental. Eu não sei, acho que em qualquer área do jornalismo, mesmo se é especializado em futebol, Com certeza. porque uma das coisas muito boas de ser jornalista é você poder acompanhar o que acontece de perto. Eu sempre achei isso. Então, essa dinâmica de você estar ligado no que está rolando ao seu entorno é muito bom. Então, não dá para você meter a cara num assunto e ficar só naquele, né? Eu nunca fui assim. Eu sempre quis fazer jornalismo por essa coisa mais ampla. E aí, quando eu achei que a moda como fala? Me botar dentro de uma caixinha, eu fiquei assustada, mas depois eu entendi que não, que na verdade era muito melhor eu estar sempre ligada em todos os assuntos que estão ali ao meu redor, na medida do possível, claro, né? Mas assim, de uma forma geral, para poder escrever e que isso desse uma bagagem. Sim. Fora, eu acho que a bagagem de entender também um pouco do histórico dos grandes designers. E aí pensando também em coisas que estão mudando e essas reviravoltas da sociedade, das coisas, a diversidade é uma coisa que conquista um espaço na moda e depois perde um pouquinho de espaço, e diversidade dos mais possíveis, então de raça, de corpos, de estilos, de narrativa. Como que grandes veículos de empresa, de notícias, conseguem ajudar nesse processo de dar mais pluralidade para a moda mesmo? Eu acho também esse um dos grandes movimentos do jornalismo de moda hoje. Isso realmente é algo que mexe com a imagem social de um país como o Brasil, e eu acho que realmente é uma função do jornalismo promover, a inclusão de negros, de asiáticos, enfim, a gente procura fazer muito isso na Marie Claire. Acho que essa consciência está total na equipe, inclusive a equipe é toda mais jovem e a gente tem esse compromisso. Em relação aos corpos, eu acho que também a gente, né, tem a quebra dos padrões de beleza radicais que a gente tinha há 20 anos, ela foi muito positiva, muito positiva. Eu acho que isso faz com que todo mundo ganhe, que a gente consiga enxergar a beleza de uma forma mais contemporânea, entendeu? Então não dá para as revistas também se desfazerem dessa obrigação. Dessa obrigação de retratar e de trazer corpos diversos e tal. A gente busca isso direto nas nossas páginas. Eu acho que eu realmente estou, em relação a essa questão, estou bem tranquila, porque a gente tem explorado bastante essa dinâmica de deixar a revista mais diversa. Tem mesmo, a Marie Claire faz um trabalho muito bom nisso. E eu acho que é você ter pessoas que estão na redação e que estão na equipe que também são diversas, né, para conseguir falar sobre assuntos Sim, diversos. sim, Faz com muita certeza. diferença. Sim, a nossa equipe pode ser mais, Sim, precisa até ser mais, mas ela já é bem diversificada. que bom. E daqui a pouco a gente tá chegando ao fim, mas eu queria que você desse um conselho para quem está fazendo jornalismo e quer trabalhar na área de moda. Que conselho você daria para essa pessoa? Bom, manter a curiosidade sempre acesa, né? Acho que um bom jornalista é curioso, quer saber o que está acontecendo, quer saber quem é quem, quer saber, né, quer entender para poder contar direito. Acho que essa é a nossa função básica. E eu acho que se manter firme, fiel às regras jornalísticas, mesmo principalmente na cobertura de moda, não mesmo, porque isso é realmente um diferencial que nenhum outro veículo de moda que não é jornalístico, né, vamos pensar que essas
milhares de influenciadoras e mesmo as marcas, são todos veículos hoje em dia de comunicação de moda, mas só a gente realmente tem um compromisso de ser objetivo, de ser preciso, de apurar bem, de ouvir a fonte, então não deixar com que essa prática do WhatsApp, né, de você a apuração via WhatsApp contamine o que é o melhor do jornalismo, que é realmente o tete-a-tete com quem criou, é entender, olhar de perto, é ver, é contar, é buscar o máximo de informação possível para passar de uma forma direta, mais íntegra para o leitor ou para a audiência. Acho que é isso. Muito obrigada pela conversa, foi muito Ai, gostoso. que delícia, Já Marina. gostava muito do assunto, mas fiquei apaixonada estudando e fazendo as perguntas. Sério? Que adorei. bom, muito bom. obrigada. Lembrando que a Casper é a primeira faculdade de jornalismo do Brasil e o curso é reconhecido como um dos melhores do mercado de trabalho nacional. E se você quer se aprofundar mais no mundo de jornalismo de moda, você pode fazer o curso de curta duração aqui da Casper. O link para esse curso e para outros também estarão aqui na descrição. Até uma próxima. Valeu, obrigada pelo convite. Central 900 de hoje fica por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, porque a gente tem episódios novos a cada 15 dias, tá bom? Um beijo e até a próxima.